Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Monteucast. Meu nome é Karen Haas e hoje, juntamente com a Tati Viegas, Amanda Tano, João Carlos, vamos entrevistar um casal lindíssimo, clientes da Monteu, que são eles, Robson Eyre e Juliana Umemura. Esse casal de fisioterapeutas são um dos maiores especialistas quando o assunto é osteopatia. Gente, sejam muito bem-vindos! Eu tô muito feliz, assim, essa mesa cheia hoje, vamos trocar várias figurinhas aqui. A ideia, gente, desse podcast de hoje é trazer cases reais, a importância de uma consultoria, passando por todas as estratégias aqui da Monteu. Olha, vocês são os primeiros clientes que passam nessa mesa da Monteucast, viu, gente? E nós Obrigada por aceitar o convite. A gente sabe que o tempo de vocês é extremamente caro, né, e sair da operação para poder participar aqui com a gente, muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos por tudo, né? O fato desse convite só vem assim a reforçar o quanto vocês foram importantes nesse momento pra gente, no processo de investimento, de crescimento, planejamento que vocês fizeram toda a diferença. Ah, muito obrigada. Bom, gente, então vamos lá. Robson, Ju, conta para nossa audiência, né, o que vocês fazem no dia a dia, um pouquinho da profissão de vocês, como que é o dia a dia nos bastidores, né, dessa profissão tão maravilhosa, o trabalho maravilhoso que vocês fazem, e depois eu quero que vocês contam pra gente também como que chegou esse bate-papo com a Monteu. Perfeito. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Robson Eyre, sou fisioterapeuta, osteopata pediátrico, e criador do Método BS2. E atendo diariamente várias famílias, seja online, seja presencial, na cidade de Curitiba, São Paulo, capital, e aqui em Maringá. Diversas famílias que sofrem com o desenvolvimento e crescimento do todo dos bebês. E basicamente, quando a gente fala de bebês, eu atendo como queixa cólicas, dificuldade para fazer cocô, torcicolos, assimetrias cranianas, quando tem uma alteração no formato da cabeça, dificuldade no sono, na introdução alimentar, etc. E são atendimentos personalizados, onde a gente trabalha somente com as mãos. Então não é nada invasivo, a gente trabalha tudo de forma natural, sem medicamentos. A gente acredita que a melhor forma de ajudar no crescimento e desenvolvimento dos bebês é de forma natural. E sem nada invasivo, respeitando aquele corpinho, aquele ser humaninho que acabou de sair da mãe para poder se desenvolver cada vez mais. Nossa, que trabalho bonito. E quando você fala bebês, Robson, é de 0 a 12? De 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos. A partir de 2 anos e um dia já se torna uma criança. Então, meu foco é só bebês. Então, eu nichei. A minha área é nicho do nicho, porque quando a gente fala em osteopatia é muito generalizado, a gente pode atender desde bebês, adultos, crianças, terceira idade, mas no meu caso eu resolvi atender somente bebês, para ser realmente especialista no que eu faço. Perfeito. Que massa, incrível. E você, Ju? Eu trabalho também como osteopata, mas agora o meu foco tem sido atender as crianças e as adultos, em específico mulheres, porque a gente fala que a mulher, ela é o alicerce do lar. Né? Uma mulher sábia, ela vai edificar o lar. Sim. E a partir do momento que você traz essa base, essa estrutura para a transformação dessa mulher, automaticamente todo o ambiente que ela está inserida, ela faz uma transformação. Então, o objetivo nosso dentro do método, né, que é o método ADA, é fazer isso, transformar a mulher. Trazer ela a essência que ela realmente veio, com o propósito que ela realmente veio. E isso em vários âmbitos. Então, a gente trata desde questões de ansiedade, depressão, endometriose, SOP, infertilidade. Então, a gente vai num âmbito bem específico nesse quesito com as mulheres. E com as crianças, a gente vê questões vinculadas ao TDAH, a um autismo, algumas outras especificidades que têm aparecido nos últimos tempos. Caramba, só todo mundo precisa do teu trabalho, né? Porque hoje é difícil você encontrar uma pessoa hoje que não sofre de ansiedade. Depressão é uma das doenças, né, que mais crescem, né? Eu acho que a nível mundial. E realmente, né, saber que existe uma terapia que é totalmente manual, como vocês falaram, né, não invasiva. Porque hoje tudo você vai no médico,
A criança, às vezes, ela só é uma criança mais agitada. Então, tudo é um TDAH. Eu tenho um pouco de ranço, assim, né, com esses médicos que a criança, às vezes, é só uma criança, né? E, assim, medica. Eu falo que não. A gente precisa realmente olhar a criança como criança e falar, olha, não, isso aqui é só meninice, né? A criança está fazendo criancice, né? Não é só com medicação. Então, é muito legal saber, porque às vezes, realmente, às vezes a gente tá mais agitado, né? Mas não é porque a gente é assim o tempo todo. E saber que existe uma terapia que não é invasiva, eu não conhecia, de verdade. Assim, esse trabalho, né? Também não, a fundo, de saber que não existe uma medicação nem nada. É muito mais uma questão ali, né, de você tratar ali a criança com as mãos, no natural, né, a mãe também, muitas vezes, que às vezes não é nem a criança que precisa ser tratada. É a mãe. É a mãe. É a mulher, né? E aí, tudo isso melhora dentro de casa, né? Parabéns, gente, pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado. Legal. Há quanto tempo? Ó, somente com bebês há 4 anos. Legal, muito legal. Nossa área a gente já tem aí mais ou menos uns 10 anos de estrada, né? Só vinculada com a osteopatia são 10 anos. Poxa, que legal. Parabéns pela trajetória. Obrigado. Obrigada. Gente, quando o paciente ele chega para vocês, qual que é o primeiro passo dentro da clínica? Primeiro passo é acolher aquela família, porque a gente sabe que não é fácil hoje em dia ter filhos, muitos desafios. Então, primeira coisa é acolher e entender quais são suas dores, seus desejos e o momento que eles estão vivendo. É isso que a gente sempre procura. Não simplesmente atender aquele paciente e tchau, mas entender todo o contexto. É isso que vai fazer diferença no resultado que a família vem buscar nosso tratamento. Uhum. É feita ali uma anamnese, né, Ju? Exatamente. Então a gente sempre fala, né, qual que é o sonho, o objetivo daquela família, e a partir disso entender a história daquilo. O que está acontecendo com aquela família, com aquela pessoa, com aquela criança, para a gente realmente a partir disso começar a montar o quebra-cabeça de cada um. É essa a estrutura básica. Muito legal. Porque para nós, Karen, o problema, a doença, é o resultado final de vários acontecimentos. Então a gente vai buscar a raiz daquele problema. Não olhar para a doença, não olhar para o problema. Aquilo é uma consequência. Então a gente vai buscar a causa, que nem a Juliana comentou. É montar o quebra-cabeça. Literalmente, a história daquela família, daquele bebê, daquela paciente. Então, na nossa forma de abordagem, visão, não tem uma receita de bolo. Pode ver 10 pessoas com o mesmo problema. Cada um carrega uma história. E a gente tem que entender, analisar todo esse contexto, aí sim fazer um planejamento de como vai ser tratado. Olha só. Parece que o nosso Incrível. Trabalho é meio parecido. Enxerguei uma Total. similaridade aqui. A gente também, cada cliente é único, cada situação é uma situação, né? E a gente gosta de realmente entender primeiro, né? Já investe, no que investe, tem um objetivo, não tem um objetivo, né? Qual que é o valor que pode aportar mensalmente, se aquela estratégia que a gente está traçando vai conseguir de fato atender o nosso cliente, né? Se é o momento, porque às vezes as pessoas chegam pra gente e não é o momento, então faz muito sentido pra gente não colocar a pessoa numa situação em que ela não vai conseguir bancar aquilo por muito tempo. Então, o nosso trabalho não é do tipo, olha, a gente comercializa consórcio para investimento, você precisa agora. Não, às vezes a pessoa não tá no momento dela, às vezes ela não pode financeiramente, aí por querer tanto investir, ela inicia uma coisa que ela não consegue dar sequência. E aí realizar sonho antes da hora sempre vira um pesadelo, inclusive eu amo essa frase, né? Porque eu acredito verdadeiramente nisso. Se a gente faz as coisas fora do momento, vira um problema. Então, o nosso trabalho também é dizer não, do tipo, não é o momento, não é a hora. E o principal é realizações, mas é também dizer, ainda não é a hora.
Eu gosto muito de falar que nós somos consultores e não vendedores, porque o consultor, ele de fato faz essa anamnese, né? Entende? E aí sim, então eu sempre falo, eu tenho muita liberdade de falar se nós somos o melhor. Às vezes o cliente traz uma taxa diferente, traz algum case diferente de qualquer empresa, e eu falo, se o dele for melhor e atender melhor o seu objetivo, eu vou falar pra você. Então, me traz, daí eu consigo direcionar. Então, é legal que a gente tenha essa liberdade de ser muito consultivo mesmo, pra entender se é o momento, se não, se é conosco ou se é com outra pessoa, né? A gente tem essa liberdade ali pra agir da melhor forma com o nosso cliente, com o nosso paciente. É isso mesmo. É que a gente fala que nós somos médicos do investimento. E que eu acho que é extremamente importante, porque a nossa cultura, eu acho que principalmente da nossa geração, não teve essa mentalidade. Eu acho que todo mundo leu Pai Rico, Pai Pobre, a partir daquilo acho que a gente começou a ter uma ideia do que é investimento. E o trabalho de vocês é fundamental, porque a gente não tem essa educação. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que gente pobre ia ser sempre pobre e gente rica ia ser sempre rica. E eu desde criança ficava, pelo amor de Deus, não é possível que eu nasci pra ser pobre o resto da vida. Não, não vai dar. Eu assistia, não sei se vocês lembram, daquela novela que chamava Maria do Bairro. Tinha uma menina que era pobre e uma que era rica. Aí eu ficava pensando, se existe a pobre e se existe a rica, por que eu preciso ser a pobre? Falei, não vou ser pobre não, minha amiga. Não sou tão rica quanto eu queria, entendeu? Mas já tô no caminho. Saí de um lugar que era muito ruim para ir para um lugar muito melhor. Então, culturalmente falando, a gente cresce ouvindo que ganhar dinheiro é muito difícil, que investimento para quê, que é importante você ter casa antes de ter dinheiro para ter casa. Então, quantas vezes a gente não ouve, né? Quem casa quer casa, mas às vezes nem tem dinheiro para ter casa, já tem um marido para casar. Tem gente que não pode nem casar ainda, né? Então, assim, culturalmente falando, nós não somos ensinados a investir. A gente não é instruído a investir. A gente é instruído a gastar, mas investir jamais. E Ju, Robson, a gente já se conhece, a gente estava aqui tricotando antes, né, do podcast há 15 anos, gente. A gente se conheceu 15 anos atrás. Eu lembro de ter ido na formatura da Ju. Vocês tinham 15 anos? Não, Atrás? não, a gente tinha 12. Poderia. A gente é mais jovem. Só porque ela tem 24, ela não faz isso com a gente. Horroroso, né? Vou bloquear ela depois. Já vamos descobrir a nossa idade. Já vão descobrir a nossa idade, essa que é a pior. Nossa, já vou descobrir. Já vai revelar. Mas é engraçado, né, gente? Porque entre indas e vindas, nessa correria que a gente leva da vida, do trabalho, a gente acabou se desencontrando. E depois, em um belo dia, encontrei o Robson passando ali dentro do escritório da Monteu. Eu falei, olha que legal! Poucos dias depois, estava ele e a Ju conversando com o João, que é o consultor que atende eles lá na Monteu. Gente, como é que vocês se encontraram? Assim, foi bem engraçado, assim, porque eu já estava fazendo parte de uma outra empresa de consórcio e num belo intervalo após a aula do Dale, o João veio falar comigo e tal sobre o consórcio da Monteu, que ele faz parte, que extraí no lugar do Max, era o Max? Isso, isso mesmo, Max. Aí, como o Max foi a trabalho, daí ele entrou no lugar do Max. E aí ele foi explicando sobre o trabalho de vocês, né, da Monteu. E eu achei interessante. E o João falou, Robson, então vamos marcar um café sem compromisso para eu poder explicar melhor e tal. E ficou mais ou menos por isso. E aí ele mandou uma mensagem no dia seguinte, vamos agendar que horário que é bom, é o dia. E eu vou verificar, João. Como eu já fazia parte e também não queria, tipo, falar, João, eu já tô em uma outra empresa com consórcio e tal, mas eu não queria fazer isso. Então eu fui só deixando o João lá no vácuo, né? Mas ele foi persistente e não desistiu da minha pessoa. Eu falei, nossa, eu preciso dar uma oportunidade para ele. Porque ele foi na primeira, não dei bola, na segunda, não dei bola, na terceira, falei, Ju, eu vou lá conhecer o trabalho da Monteu juntamente com o João. E foi aí que a gente veio na Monteu, né, Ju? E o João fez a total diferença. Porque a partir de uma conversa com o João, a gente começou a perceber que, de certa forma, o que a gente tinha criado como estratégia não estava coerente com os nossos sonhos. Falando francamente, a gente não tinha estratégia Nenhuma. Só foi vendida. Entendi. Né? E a gente simplesmente compramos.
como, né, aquela história, a questão a gente não teve essa questão da consultoria, dessa anamnese, como vocês acabaram de comentar. Uma conversa específica, não nos perguntaram qual que era nosso sonho, qual que era a nossa meta, desejo, não teve isso. E isso foi o total diferencial quando a gente conversou com o João, porque aí o João falou assim, né, mas o que vocês estão planejando de médio a longo prazo? Qual que é o objetivo de vocês? O investimento seria para o consórcio com qual finalidade? E a partir daquilo a gente começou a falar, tem total coerência, né? E aí a partir disso a gente começou a falar, gente, essa conversa foi a virada de chave para a gente entender que não estava coerente para os nossos sonhos e para os nossos objetivos naquele determinado momento. E o João foi extremamente atencioso, extremamente minucioso e fez toda a nossa avaliação. Olha, gente, seria bacana essa estratégia ou essa. E aquilo foi, assim, para nós, uma sensação de um acolhimento da mesma forma como um direcionamento e um abrir mesmo, sabe? Assim, de você tá com o óculos embaçado, você vai lá, limpa e você fala, nossa, é essa a realidade que eu tenho. Totalmente nossa percepção. Que legal. Isso fez com que a gente tomasse a decisão de encerrar o nosso consórcio com a outra empresa e decidir pela Monteu. Que legal. João, fala um pouquinho então desse atendimento que você fez. Com certeza. Eu sempre busco, né, de fato, conhecer e entender a real necessidade. Então, quando de fato a gente começa a conversar, começa o processo de consultoria e vocês trouxeram, né, de fato, quais eram os objetivos, o que vocês queriam de fato estar fazendo, né? Eu entendi que a estratégia que já estava traçada, talvez não estava tão estratégica assim, né? Então, de fato, nós trouxemos para que uma estratégia efetiva para trazer, de fato, a finalidade e o objetivo que vocês desejam. A estratégia, então, inicial, eles tinham feito um investimento. Vocês analisaram, viu que não estava coerente com o objetivo deles, que era... Então, o Robson e a Juliana, eles adquiriram alguns imóveis na planta e, de fato, queriam utilizar esse consórcio para fazer a quitação do financiamento, né? Então, a gente entendendo a real situação do consórcio, tirando ali um extrato e observando como que estava a configuração dessa administradora, a gente entendeu que não ia fazer sentido e naquele prazo desejado para que eles pudessem fazer essa quitação, isso não ia acontecer. Então, de fato, nós entendemos que talvez faria sentido descontinuar o consórcio que já tinha sido concretado na outra empresa, que, né, amargamos ali, de certa forma, um investimento, mas nós trouxemos valor com um novo investimento para, de fato, atingir esse objetivo. Então, a gente trouxe a estratégia certa para fazer essa quitação. Só para ficar claro para a nossa audiência, para não falar assim, mas se ele já tinha um consórcio, por que ele cancelou e por que ele fez um novo consórcio, sendo que o produto, porque muitas vezes é isso, né? A pessoa fala assim, mas consórcio é tudo igual, né? Sendo que o produto é o mesmo. Qual que foi a tua linha de raciocínio, João, para falar assim, olha, esse consórcio não faz sentido, eu acho que de curto prazo agora você precisa fazer isso, e essa carta, esse outro consórcio vai ser melhor por causa de quê? Só explica essa linha de raciocínio para a nossa audiência. Então, a estratégia que nós entendemos que eles tinham traçado era adquirir 2 cotas de consórcio com cotas sequenciais diferentes. Então, para essa finalidade de fazer a quitação do financiamento, não faria sentido. Então, dessa forma, a gente entendeu que era mais viável o cancelamento dessas cotas já existentes, trazer talvez um financiamento para regularizar isso a médio prazo, porque, de fato, os imóveis já estão sendo entregues, e aí a gente trazer um consórcio para, de fato, quitar esse financiamento com uma estratégia mais específica, uma estratégia mais assertiva. Sem muita urgência. Sim. No momento da contemplação. Exatamente. E eu acho que você conseguiu até uma negociação diferente, né? Para compensar aquilo que, como vocês já tinham pago um certo valor nessas outras cartas, o que você conseguiu foi um desconto na taxa administrativa? Perfeitamente. A gente conseguiu um desconto na taxa administrativa para amargar menos, né? De certa forma, esse prejuízo que eles teriam fazendo o cancelamento. Então, a gente trouxe uma estratégia e uma vantagem competitiva na taxa administrativa. E aqui já mora uma estratégia muito legal que as pessoas às vezes não conhecem. Muitas vezes as pessoas adquirem imóvel na planta e aí precisa quitar esse imóvel de forma imediata. Entregou, tem que pagar.
E aí, a primeira ideia é, não vai se descapitalizar, porque não faz sentido, então faz sentido, muitas vezes, você assumir um financiamento e, na sequência, você substitui o financiamento por uma dívida mais em conta, que é o consórcio. Então, você sai de um juros altíssimo e vai para um consórcio. Então, essa é uma das estratégias que faz muito sentido para quem compra bastante imóvel na planta. E tem outra estratégia, só que essa tem que anteceder, né? Antes de comprar imóvel na planta, se você já tiver um consórcio, você pode utilizar a própria entrada que você dá como oferta de lance no futuro para tentar acelerar uma contemplação via lance livre. Então, são duas estratégias que o João montou que são muito legais. A importância de uma consultoria, né? De você entender realmente qual que é o objetivo do cliente antes de vender um produto, né? Porque a nossa intenção é ter um relacionamento longo. Então, eu não quero vender uma vez e o cliente falar assim, eu vendi e não quero mais, nunca mais comprar, porque não conseguiu atender. Não quero receber da Monteu Investimentos, senão a gente quer ser seu parceiro para sempre. Exatamente, né? E o João entrou naquilo da maturidade do consultor de falar, olha, o nosso produto agora não é o que vai resolver o problema de vocês, porque como já está próxima a entrega, teria que ofertar um lance muito alto, que deixa o custo muito alto. Então, faz o financiamento mesmo, e aí o consórcio vai entrar depois para quitar isso. Foi o que ele traçou. Às vezes, se é uma assessoria que não tá olhando para o objetivo de vocês, vende pronto, depois resolve. Aí tá com a entrega pronta ali, as chaves, e aí você não consegue quitar isso. Então, vai mais uma vez essa questão de ser consultivo mesmo e ter ali, falar, esse produto agora para vocês é o ideal, e depois entra com o nosso. Foi bem isso. Amanda, bem e todo consórcio quita financiamento? Via de regra, sim. O que precisa analisar? O contrato da tua financeira. Então, o que eles vão olhar? O contrato que você fez direto com o banco. Então, via de regra, sim, as administradoras quitam esse financiamento. E aí a vantagem para o cliente é substituir uma dívida cara por uma dívida mais barata? Isso, é o custo. Então, eu vou trazer um exemplo que eu trago nas reuniões de uma conta de padaria, vamos dizer assim. Hoje, o juros anual de um financiamento, ele está em torno de 10% a 12%. Quando a gente leva em consideração o custo do consórcio, quando a gente divide a taxa pelo período, a maior taxa que você vai encontrar é 1,5% anual. E vamos jogar ali também o reajuste do INCC. Então, o custo que você tem anual com o consórcio máximo é 7,5%, sendo que um financiamento hoje está na casa de 12%. Então, quando você substitui, né, troca essa dívida, você está economizando ali pelo menos mais de 4%. Então, por isso daí faz sentido você quitar o financiamento com o consórcio. Muito bom. E vamos falar então também de algumas outras estratégias. Robson, Ju, vocês estão gostando desse bate-papo? Maravilhoso. Tá Tô agregando? aprendendo demais. Que bom. Então, vocês podem perguntar também se vocês Sim. tiverem alguma dúvida, né, sobre consórcio que vocês queiram. A gente já aproveita para esclarecer aqui. E a gente já aproveitou para trazer alguns cases de alguns clientes com números reais, né, para nossa audiência também entender o que eles podem fazer, porque às vezes não está com a Monteu, já tem um consórcio, mas quer saber como que pode fazer para otimizar, como que pode utilizar da melhor maneira. Então, a gente trouxe aqui alguns cases. Aproveita que vocês estão representando todos os nossos 3.500 clientes. É muita responsabilidade. Responsabilidade. Conseguem. E é muito legal que o Robson ele falou que ele nichou bastante em bebês, né? E eu tava pensando, a Monteu fez exatamente a mesma coisa. Existe o mundo do consórcio, a gente até brinca que é um iceberg, né? As pessoas conhecem a pontinha ali para uma poupança ou para consumo, mas a Monteu nichou muito o consórcio para investimento. E aí dentro da estratégia de investimento, nós conseguimos ter algumas estratégias. A primeira que a gente costuma falar sobre, né, é a estratégia de vender a carta. Então, entrei no consórcio, eu quero ter um lucro mais rápido vendendo essa carta. Como que funciona? Aqui eu trouxe um extrato de um cliente meu mesmo, onde ele conseguiu fazer essa estratégia da venda da carta. Então, vou trazer aqui qual foi o retorno que ele teve. Essa estratégia da venda consiste em, fez o consórcio, contemplou ele, você acaba vendendo essa carta com um ágio. A própria Monteu compra essa tua carta. A gente fala que assim que você contemplou, você é dono de dinheiro barato. Então, como que ficou essa estratégia aqui desse cliente? Ele pagou 11 parcelas. Ele fez um consórcio na época aqui de 600 mil, onde a parcela dele ficou em torno aqui de R$ 1.680. Então, em 11 parcelas, ele pagou R$18 mil e ele foi contemplado. E esse cliente contemplou pelo sorteio. Então, ele passou a ser dono de dinheiro barato. O que a Monteu fez para facilitar a vida dele? De imediato foi e comprou a carta dele. Nós compramos essa carta por 17% de ágio. Nós pagamos para ele, então, 102 mil.
Como ele já havia pago R$18 mil em parcelas, o lucro dele foi 83 mil. Então, esse cliente teve uma alavancagem muito rápida. Em 11 meses, ele alavancou ali de 18 para 83 mil. Então, a gente conseguiu executar a primeira estratégia, que é vender. Essa é só a primeira. Então, eu costumo dizer que tem um prazo de validade essa estratégia. Se chegar no momento que não faça mais sentido ou ele não quer mais vender, a gente parte para uma segunda estratégia, que seria ali ou ele, de fato, ir para uma alavancagem patrimonial ou deixar aplicado esse crédito rendendo. Então, pensando nisso, a Tati trouxe um case de um cliente que conseguiu executar essas duas outras estratégias. Explica para nós como que foi desse cliente. Legal. Antes de começar a explicar a estratégia, eu vou trazer uma coisa que as pessoas sempre dizem muito nas nossas reuniões. Ah, mas e se eu simplesmente pegar esse dinheiro e deixar na renda fixa? Esse exemplo aqui mostra de forma clara que se você tivesse só deixado o dinheiro na renda fixa, você teria um patrimônio muito menor do que se o cliente tivesse feito exatamente o que ele fez. Esse cliente também fez uma carta de 600 mil e ele pagou por 50 meses, então realmente não valia mais a pena vender a carta porque ele não teria mais lucro, já teria igualado. Porém, também se ele tivesse deixado numa renda fixa, ele teria tido um patrimônio de... Gente, tô com o papel aqui, ó, para falar tudo direito para vocês, tá? De 118.378. A carta dele era de 600 mil e ele foi contemplado via lance fixo. Outra coisa que interessa bastante. Todas as nossas estratégias são moldadas para ofertar o lance fixo de forma constante, porque a constância e a disciplina sempre vencem. Então, a constância e a nossa gestão faz todo sentido e foi o que mostrou aqui para esse cliente. Ele contemplou um crédito de 551 mil. Ele optou por não utilizar o crédito naquele momento porque ele ainda não tinha a melhor oportunidade de mercado. Então, ele optou pela terceira estratégia que a gente sempre fala na nossa apresentação. Para quem não entende, a nossa apresentação é dividida em 4 estratégias. Vender a carta contemplada, utilizar para alavancagem patrimonial, deixar o capital aplicado ou a quarta e última que ainda não aconteceu com a gente, que é se o cliente for contemplado só no final, né? E ele optou por utilizar a terceira, então ele falou assim, ó, vou deixar esse dinheiro rendendo, quando eu tiver a oportunidade ideal, eu vou comprar o imóvel. E ele deixou esse dinheiro rendendo por 2 anos. Esse crédito foi atualizando e durante esses 2 anos ele teve um rendimento de 104 mil reais. Com esse rendimento, basicamente, a nível de poder de compra, pagava a parcela dele e ainda sobrava 800 reais. A parcela, gente, sobrava, mas ele ainda tinha que pagar a parcela do bolso, porque esse crédito vai agregando dentro da carta, tá? Ele ficou com crédito líquido de 656,155 e ele optou por comprar 2 estúdios. Inclusive, é um cliente que está comprando os estúdios como o teu também, né, Karen? É o Max? É o Max. Ah, que legal. E ele comprou 2 estúdios no total de 781.932. A diferença, que ficou 125 mil, ele descapitalizou do próprio bolso, porque naquele momento fazia muito sentido investir nesses estúdios pelo custo do estúdio e também pela oportunidade do momento de investir no mercado de São Paulo. Então, esse cliente mostra que, de fato, não tem tempo ruim para o consórcio. Se você for contemplado no começo, aplica a estratégia que a Amanda ensinou. Se você for contemplado no meio para o final, você tem essas outras 2 estratégias que vão te proteger e que ainda assim você vai estar utilizando o custo-oportunidade. Porque quando as pessoas fazem o nicho de mas e se eu colocar numa renda fixa? Mas e se eu colocar numa renda variável? Você está esquecendo todo o custo-oportunidade que você pode ter. Então, você precisa ter consórcio na sua carteira de investimentos como uma forma de aumentar a sua oportunidade dentro do mercado. Incrível uma pessoa ter saído de um patrimônio que teria sido só 118 mil para ser 781 agora com a aquisição desses imóveis que ele fez. E é legal, Tati, que a parcela do Max, se não me engano, ficou em torno de 4 mil agora nesse consórcio. Isso. E a projeção, assim, como que a gente fala, mais simples é que pelo menos um estúdio robre isso para ele pagar. Então, um estúdio ele vai pagar a parcela do consórcio e o outro ele já vai ter de renda passiva. E ele já vai reinvestir também, ele vai refazer. Com certeza. Porque daí a ideia da alavancagem patrimonial você fez a carta de crédito, contemplou, com a contemplação você faz a aquisição do imóvel, com a aquisição do imóvel você aluga, com o dinheiro do aluguel você vai pagar as parcelas do seu consórcio. O seu dinheiro fica disponível novamente. E aí você vai aplicando sempre o conceito da autoquitação que a Ju trouxe já, que é bem explicado no livro do Pai Rico, Pai Pobre. Então a gente faz exatamente isso.
E olha só, vocês sabiam, vocês enquanto clientes, que esse crédito, ele rende sobre o valor que vocês contrataram e não sobre o valor pago? Não sabia. Eu achava que era pelo valor pago. É muito legal isso, né? Porque Esse todo é o o dinheiro, diferencial. ele fica atrelado a um fundo de renda fixa no banco. Então, não é sobre o valor que o cliente pagou, e sim sobre o crédito contratado. Por isso que as pessoas falam, nossa, por que rendeu tanto, né? Como que rendeu tanto? Em 2 E anos, esse- 104 mil. Muita coisa, né? E o legal desse cliente, Tati, ali você trouxe ali o valor de 656, 155, que seria o total do crédito líquido após a contemplação, mais o rendimento, né? Mais o rendimento, aham. Esse cliente, Robson, Ju, ele comprou 2 estúdios, cada estúdio foi avaliado pela administradora por 604 mil e a gente comprou por 450. Ou seja, ele ganhou 150 mil de ganho Só em na cada aquisição. estúdio, só na aquisição. Por desses ter comprado estúdios. bem comprado, por ter esperado o momento certo pra comprar, porque às vezes os clientes chegam pra gente também, o crédito contempla e fala, meu Deus, preciso resolver isso, preciso comprar, preciso não sei o que lá. E a Jussiel esses dias atendeu um cliente meu e falou assim, cara, você prefere comprar bem comprado ou comprar rápido? Aí o cara falou, não, Jussiel, prefiro comprar bem comprado. Eu falei, então calma, a gente vai pesquisar um estúdio em São Paulo que vai fazer sentido pra você, que você vai ter um retorno muito maior. Calma, tem que ter paciência. E aí o cliente resolveu esperar o momento certo para comprar o imóvel certo. Porque as pessoas acham que é simplesmente, bom, esses dias eu atendi uma pessoa e falou assim pra mim, ah, Tati, mas aluguel rende 0,5%, nem compensa. Depende. Se você escolher o imóvel certo, na localidade certa, no formato certo, ele não vai render só 0,5%. Pode chegar em até 3%, já considerando a vacância, se você fizer a locação via Airbnb. Então, pode falar Airbnb? Claro, Ah, tá. eles não nos pagam nada ainda, mas a gente Mas faz. vai pagar, amém. Então, a minha estratégia favorita, com certeza, é essa daqui. Claro que a primeira, eu brinco, né, que a gente tem cartas, eu e ela, nós temos cartas isoladas e temos cartas em conjunto, porque a gente vai investir junto. Aí nós somos os nossos piores clientes, né, eu e ela. A gente podia ser contemplado esse mês, né? Ah, podia. Mas se a gente vai vender ou a gente vai comprar? Não, primeiro a gente vende, daí a gente se capitaliza mais. Pra quando contemplar a segunda, a gente já ter dinheiro para mobiliar, porque as pessoas acham que comprou o imóvel, tá tudo certo. Ainda tem a parte da mobília e tudo mais. Então, o ideal é que não importa quando, vai fazer sentido em algum momento pra ti, porque vocês já têm objetivos claros, mas muitas vezes chegam clientes pra gente que não têm um objetivo claro de vida. Então, faz parte do nosso trabalho tentar trazer clareza de vida pra aquela pessoa. Então, a pessoa que sabe que ela quer ter renda passiva, mas ela não sabe de quanto. A pessoa sabe que ela precisa de patrimônio, mas ela não entende quanto. Ela sabe que ela precisa investir, mas ela não sabe no quê. Então, a gente sempre fala pra esse público que você não precisa decidir a estratégia na contratação. Você pode escolher a estratégia na contemplação, porque o nosso trabalho também é te auxiliar após contemplação. Então, se você for contemplado, por exemplo, se vocês forem contemplados num curto prazo, com certeza o João vai falar assim, Robson, Ju, vale muito a pena vender a carta, ainda que vocês tenham o objetivo de quitar um financiamento, porque vocês vão ter se alavancado num valor que muitas vezes vai superar os juros que vocês estão pagando. Então, esse é o legal do nosso trabalho. Você não precisa ter... É importante você ter clareza, mas você também pode não saber o que fazer naquele momento, porque a gente está aqui para te auxiliar quando a contemplação acontecer. E contemplou é uma pergunta que a gente recebe muito. Tati, contemplei, tô solto na vida, eu vou ter que resolver tudo sozinho? Não, claro que não. A Monteu presta assessoria no faturamento e na aquisição do imóvel. Então, se a pessoa não souber o norte que ela precisa para adquirir o imóvel, a Monteu também vai fazer isso. Vamos lá, esses dois estúdios, ó, eu já tô no estúdio aqui, ó. Esses 2 imóveis que vocês compraram dos apartamentos na planta, um é para morar e o outro seria? Na verdade, são 3 imóveis. 3? São 3 imóveis. 3 imóveis. A gente vai ter uma outra contratação, né, aqui, na verdade. É. O cliente falou outra contratação, a gente já abre o sistema, já... Novidade. E, na verdade, um seria para morar e 2 seriam para investimento. Que legal, aqui na cidade de Maringá Sim, mesmo. aqui em Maringá. Seria residencial, comercial, Todos residenciais. todos residenciais. Muito legal. E qual que vai ser a estratégia adotada por vocês para que esse imóvel ele seja visto de forma diferente dos demais? A priori, a gente não pensou ainda, Karen, como que vai ser esse processo. Ó, então vamos fazer o seguinte, na hora que vocês, né, tiverem com esse consórcio bonitinho, que esse imóvel tiver entregue, a gente consegue ajudar vocês também a pensar em formas, estratégias para que esse imóvel ele tenha uma valorização a mais do que os outros, né, para ser mais competitivo. Como que a gente faz isso no Airbnb, Amanda? No Airbnb, quando a gente fala de
Airbnb? Nossa, vocês podiam me pagar alguma coisa, né? A gente fala tanto de vocês. Vou falar short stay, tá? Quando a gente fala de short fazer stay, propaganda. Queremos um patrocínio. patrocina, parceria. patrocina a gente. Quando a gente fala de short stay, Airbnb, né, é importante a gente lembrar que o prédio inteiro, ele acaba sendo o nosso concorrente. Então, se eu pego, por exemplo, um projeto e executo da mesma maneira que está o decorado, que é um grande erro que a maior parte das pessoas cometem, vi o decorado, achei bonito, eu vou fazer igual no decorado, né? Isso diminui a minha chance de conseguir rentabilizar a mais, porque a maior parte dos projetos, eles tendem a seguir aquilo ali. E existem empresas hoje que vendem pronto. Então, por exemplo, Ju, comprou o Airbnb. Olha, se você quiser, eu te entrego pronto por R$90 mil, tudo mobiliado. R$90 mil, não mexe em nada, então eles vão lá, já tem a empresa que faz, tá? Você fala, nossa, que praticidade, eu sou de Maringá, essa empresa já vai me entregar tudo pronto, eu só vou pagar e eu vou estar recebendo esse estúdio já prontinho para alugar. É uma grande, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é uma grande cilada, porque eu não me destaco dos demais estúdios. Então, assim, eu preciso entender, quando a gente fala de Airbnb, quem que é o público daquela região. No caso dos estúdios de Moema, onde o Max está ali junto com a gente comprou com mais outros investidores 8 unidades até agora, né? Nessas unidades, a gente está fazendo um projeto muito específico, porque nessa região tem muito turismo de negócios, então vem muitos diretores, CEOs, né, que ficam nessa região e eles têm um paladar mais aguçado. Então, eu preciso de uma mobília diferente, né, um projeto mais requintado, onde o cliente ele consiga perceber o luxo de fato, porque daí eu consigo cobrar um pouco a mais. Só que esse um pouco a mais no volume de dias, né, consigo ter uma rentabilidade muito superior que os outros Airbnbs. Então, existem várias estratégias que a gente adota no Airbnb, várias tecnologias, né, inteligência artificial também, que ajuda a gente a monitorar essa questão do preço. Se está tendo mais procura, aumenta um pouquinho. Se está, né, assim, tá com baixa procura, a gente diminui um pouquinho. Então, existem essas tecnologias que nos ajudam a entender e metrificar se está sendo positivo ou se está sendo negativo, né? E essa mesma estratégia que a gente faz para o Airbnb também dá para a gente pensar em estratégias para a gente locar o nosso imóvel residencial, o nosso imóvel comercial e se destacar ali dos demais. Não sabia, estamos sabendo. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu sempre falo na reunião que a Monteu, ela pensa em tudo, né? Então, quando você entrou, fez o consórcio, está começando. Agora o nosso trabalho começa. Então, a gente atua daí na gestão, ofertando os lances, contemplou, a gente é ponte entre você e a administradora, para que deixe mais ágil esse processo, né? Que é burocrático, né? A hora que você está reunindo os documentos. Ficou pronto, faturou essa carta, agora a gente assessora também na busca do imóvel. Isso é importante para vocês, que são clientes, e para nós. Porque se está se pagando esse imóvel, está recebendo uma rentabilidade legal, vocês vão fazer o quê? Novamente a operação. Então, eu acredito muito no ganha-ganha, né? Vocês ganham, a Monteu ganha também. Então, a gente sempre pensa no antes, durante e o pós. Então, fica tudo amarradinho. Sem dúvida. O nosso objetivo é, de fato, fazer a diferença na vida de vocês. Não é só vender o consórcio, entendeu? Exatamente. Não é verdade, João? Não, com certeza. E é o que eu trouxe, né, na nossa consultoria, porque, de fato, a configuração que a administradora vai ter, ela vai fazer total sentido para que essa estratégia, de fato, funcione. Então, essas estratégias vão fazer sentido, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, mas sim, precisa ter algumas configurações ali para que esse investimento faça sentido, que é a parcela reduzida, que de fato é uma taxa diferente, é uma estratégia de lances também que a administradora favorece ali, tendo lances excludentes. Então, tudo isso faz acontecer a estratégia e entregar o melhor lá na ponta. Boa. E no caso de vocês, por exemplo, então não dá para eu contar com o consórcio para quitar o meu saldo devedor do imóvel na planta? Claro que dá, desde que a gente coloque para um grupo específico. Então, não são todos os grupos que vão em 3 ou 2 anos, geralmente são 3 anos a entrega das chaves, né? Mas não são todos os grupos que vão te contemplar em 3 anos. Tem grupos mais novos que não entregam tantas contemplações. Então, por exemplo, se há 3 anos atrás tivesse chego na Monte e falado, olha, monta uma estratégia para em 3 anos eu conseguir ter esse valor. Possivelmente a gente acharia um grupo com um lance específico, com um crédito específico, para que fosse de acordo com a estratégia de vocês, né? Eu acho que isso que faltou, né? Nesse momento, né? A consultoria, realmente ver o que
avaliar o que era a nossa necessidade no momento. Mas, Ju, a gente atende muitos clientes, né? E a gente até tá com uma brincadeira interna, do tipo, amigo, a gente tá te falando a verdade. Se você sair dessa reunião, você vai ser enganado por outra pessoa. Porque a gente tá tentando te fazer a verdade. Porque tem gente que entra na reunião e fala assim, se você me falar quando eu vou ser contemplada, eu fecho com você. Aí a gente perde cliente, né? Porque a gente não promete prazo de contemplação. A gente promete gestão, promete estratégia, promete rentabilidade, mas contemplação não. Então, o que a Amanda falou a gente tem, não é que a gente vai contemplar você, a gente vai montar uma estratégia com base no seu poder aquisitivo que pode te contemplar em até 3 anos. Então, faz toda a diferença a gente entender o que você quer. Porque senão daqui 3 anos vocês ficam frustrados e vão bater na porta da mão e falar, poxa, mas você falou. E que é o que acontece, chega muito cliente pra gente e fala assim, não, mas o fulano ali falou que em 3 anos, 6 meses mais ou menos, eu vou ser contemplado. Eu fico tipo... Isso já faz quanto tempo? Aí o cara, 8. Como é que ele sabe? Quantas cartas de crédito ele tem? Do tipo, porque se ele sabe quando... Vamos lá, né? Se a pessoa sabe quanto tempo leva pra contemplar uma carta, ela pode fazer várias, porque aí ela vai ter o plano perfeito de vida, né? Se você soubesse quando você ia ser contemplada, quantas cartas você teria? Nossa, todo o dinheiro do meu banco eu colocaria em consórcio. Então é muito isso, gente. Não se deixa ser enganado por uma pessoa que não quer entender o seu problema. Ela só quer comercializar aquilo pra ti, porque é uma das coisas que a gente mais vê que os nossos clientes sofrem. Chega muito cliente. Eu tenho um cliente que ele fechou um consórcio com uma empresa antes, né, da Monteu. E ele pagou 60 mil para entrar nesse consórcio. 60 mil para entrar no consórcio. Aí eu fiquei do tipo, meu amigo, pra quê você pagou 60 mil? Não, porque o cara me disse que eu ia entrar num grupo mais antigo e eu tinha que pagar a diferença antes. Aí eu falei, diferença do quê? Não, diferença do saldo. Aí pedi para ele um extrato, as informações. Nesse caso, eu pedi o auxílio do Jussiel para essa reunião em específico, porque era um caso muito sério, né? O cara pagou 60 mil para entrar no consórcio. Era o quê? Uma taxa de adesão? Taxa de adesão, aham. Só que não foi deixado claro para o cliente que isso era uma taxa de adesão. Foi dito ao cliente que essa taxa era para ele poder participar de um grupo mais antigo e, pasme, ele tinha 8 cotas e ia ser contemplado em 6 meses. Como? Tinha que contemplar mais de uma cota por mês. Resumindo, a gente conseguiu auxiliar esse cliente a cancelar esse consórcio, receber esse valor de volta, e aí ele se tornou nosso cliente. Ele tinha feito com essa empresa 4 milhões, ele fez com a gente 2. Por quê? Porque a gente trouxe ele para a realidade e a gente mostrou para ele que em 6 meses não era possível contemplar tanta cota. A não ser que ele se descapitalizasse muito, o que não era o objetivo dele. Então, a gente poderia ter vendido os 4 milhões para a pessoa. Se o nosso trabalho fosse só vender, claro que dava para a gente comercializar os mesmos 4 milhões, só que estava fora do que o cliente queria. Então, a gente prefere fazer o que faz sentido para o cliente do que o que faz sentido para o nosso bolso. E uma coisa que a gente tenta trazer também agora é que, por que as pessoas falam tanto no prazo de 6 e 8 meses? Nem sei se pode contar isso aqui, Karen. Pode, vamos falar tudo. Aqui a gente não esconde absolutamente nada. A maioria dos vendedores mesmo, e não dos consultores, falam de 6 a 8 meses porque é o prazo que encerra a nossa comissão. Então, depois daquilo, ele não tem mais estorno. O problema que devia ser dele é só seu. O estorno vai ser um problema para ti, mas não vai ser um problema para ele. Então, a gente tem tentado... Para mim, eu e a Amanda, nós atendemos marketing digital, então a gente tem um volume alto. Então, a gente também atende pessoas que conhecem muito sobre consórcio. Pra gente é difícil, às vezes, ser tão dura com o cliente e falar assim, se você sair dessa reunião, você vai ser enganado por outra pessoa. Mas a gente está tentando aprender justamente porque se a gente não falar isso pra pessoa, ela vai se deixar ser enganada porque a gente está lidando com o sonho da pessoa. Se você tem uma pessoa que está trazendo uma realidade e uma que está te dizendo que ela pode resolver o seu problema, infelizmente, como você está num momento de sonho emocional, você vai acabar indo para a linha do vou acreditar nessa pessoa. Gente, uma dica que a gente pode dar, né, para os clientes, para tomar cuidado, eu acho que em qualquer área, no nosso mercado tem muita picaretagem, né? A palavra é essa mesmo, tem muita picaretagem. Tem muito profissional liberal, né, que se cadastra uma administradora, não tem histórico, vende. Então, assim, entre em contato com a administradora, tira a referência dessa corretora, desse profissional, há quanto tempo está no mercado, né? Há quanto tempo ele faz o que ele faz, porque bagagem conta muito, né? É a mesma coisa da Ju e do Robson. Vamos lá, eu
sou uma médica recém-formada, vou lá, então agora eu sou osteopata, mas eu não tenho experiência nenhuma, né? É diferente de você conversar com uma pessoa que já tem bagagem, que já tem a vivência na prática, né? Então, às vezes às vezes não é nem por maldade, né? Às vezes é por falta de experiência, eu vou passar um tratamento que não deveria ser o correto, né? Enfim, existem maneiras hoje de você blindar, né, para você realmente ter um profissional de qualidade, uma empresa séria. Faz essa pesquisa, dá um Google, busca essa pessoa, né, pega referências de clientes antes de você fazer qualquer coisa, porque uma vez feito, gente, até 7 dias você pode cancelar. Mas depois disso é complicado. Então você cria, né, assim, você cai lá numa lei do consórcio, onde para você restituir aquilo que você pagou, você tem que ir para o sorteio dos excluídos, né? Se você desistir, você pode receber esse dinheiro só no final. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que fazer uma análise de cada administradora, né? Ela tem uma logística diferente, uma multa diferente por cancelamento. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração, né? Tem administradora, sabia que se a pessoa parar de pagar antes de 20%, ela nem recebe o valor pago? Nossa. Exato. E tem administradoras que é sobre o fundo comum. Então, quando a gente olha para a parcela do consórcio, existe ali o fundo comum, existe a taxa de administração, existe o seguro. Então, a multa ela incide sobre o fundo comum. Outras não. Outras, se você não atingir nem os 20%, paguei 10 mil e ainda não atingiu os 20%. Perdeu, né? Então, assim, tudo isso são coisas que a gente precisa levar em consideração no momento que a gente vai assinar o contrato ali e ler as letrinhas miúdas. Então, são perguntas que você deve fazer para o teu consultor. Karen, e fazendo um gancho a isso que você disse também, uma coisa que eu sempre gosto de falar muito para os meus clientes é todo o suporte que a Monteu tem. Porque, de fato, nós consultores, nós estamos ali para atender o nosso público, fazer a gestão dessa carteira, mas nós temos todo um back-office por trás, que traz toda essa segurança, que vai fazer os lances no momento de uma contemplação, vai de fato ajudar nessa assessoria para faturamento. Então a gente não vai ser aquele vendedor que se cadastrou a uma administradora de forma isolada e a hora de contemplar ele simplesmente fala para você mandar e-mail lá e abrir o chamado no 0800. Nós temos uma equipe que vai ajudar vocês tanto no início do processo, no meio e no final. Então é início, meio e fim, e você vai estar 100% assessorado. Isso é muito legal também, porque puxando agora um pouco da sardinha para Monteu, para entrar na Monteu, nós somos franquias, né? Todos nós somos franquias da Monteu. Só que não é simplesmente você entra na franquia e você faz exatamente o que você quiser. Para estar dentro da Monteu, nós temos que ter algumas qualificações, tem que passar por algumas reavaliações. Então, quando a gente não atinge o nível da Monteu, a gente está fora. Então, a Monteu tem esse critério de avaliar o consultor perante o que ela faz com o cliente dela. A Monteu é uma franquia, só que a Monteu também olha muito para a forma que cada franqueado olha para o seu cliente. Então, isso para mim faz toda a diferença. Para mim seria, enquanto consultora da Monteu, eu não acharia legal se eles não reavaliassem o meu atendimento, as minhas métricas de recomendação, a minha performance, porque isso para mim impacta diretamente na Monteu. Então, eles têm esse cuidado também com o franqueado, com quem vai estar atendendo o nosso cliente. Então, para mim, isso é do tipo extraordinário. A gente brinca também lá na Monteu que a cultura, ela acolhe, mas ela também espelhe. Porque se a pessoa não se enquadra dentro dos parâmetros que a Monteu, dentro do padrão de qualidade que a Monteu tem, essa pessoa acaba não ficando. E só mais uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que nós falamos alguns exemplos, ainda tem mais outros que não cabe tudo em um podcast só, mas quando a gente fala sobre construção, nós já temos um podcast inteirinho só para construção. Então vai ficar aqui para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre construção, vou deixar o link, Kari. Deixa o link. Vai ficar. É verdade. Construção e leilão, a gente vai deixar o link porque já tem podcasts específicos para isso, tá? Vocês, enquanto clientes, têm alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Tranquilo, estamos super bem assessorados. Maravilhosamente. E ainda mais com essa aula, né? Que aula, gente! Meu Deus! Como, né? Vocês já saíram daqui querendo fazer mais umas 4 cartas? Com certeza. Querendo comprar mais um monte de coisa. O objetivo foi cumprido, então. Robson, Ju,
como que as pessoas conseguem encontrar vocês no Instagram para conhecer um pouco mais do trabalho, entender como que vocês tratam ali os pacientes? Meu, @doutora Juliana Memura, _osteopatia. Lá tem conteúdos diários, stories, contando um pouquinho dos nossos bastidores, de como somos, da nossa essência e de como acontecem os atendimentos. O meu é @Dr. Robson Eire, mas isso é do Instagram, mas eu também atuo no YouTube e no TikTok também. Legal. Muito legal. Que legal. Deve pegar um público bem legal de mães lá, né? Eu tenho um filho de 1 ano e eu consumo que legal. muito conteúdo de pediatras, enfim, no TikTok. Legal. O TikTok eu falo que é algo que a gente tem que olhar com outros olhos. Eu acho que há uns 3 anos atrás você via muito mais como algo um pouco mais para um público mais jovem. Hoje a gente já vê que é muita informação. Muito. Informação eu busco tudo lá. Pra você ver, olha. O trabalho de vocês acho que é muito legal, porque eu como mãe, se eu tenho alguém que eu tô com uma dificuldade e eu vejo o trabalho de vocês lá, com certeza iria chamar minha atenção. Muito legal. Sem dúvida. A gente tem que trabalhar um pouco mais, né? Movimentar um Estamos em pouco todas mais. as redes, mas o Instagram é um pouco mais, assim, forte nesse processo. Assíduo. É. João, como que as pessoas conseguem te encontrar caso elas desejam ter uma consultoria, assim como você fez com a Ju e com o Robson? Com certeza. Falando em consultoria, muitas pessoas consideram nossa consultoria como um presente, né? Que de fato a gente entrega uma consultoria completa e traz um panorama, uma anamnese. Mas é @JoãoCS. Pode estar me seguindo lá nas redes sociais e a gente vai agendar uma consultoria. Tati, como que as pessoas conseguem te encontrar? Tati Viegas, ou a gente já sabe, né? Avenida Horácio Racanelo. Você mora na Monteu. Eu quase moro na Monteu e durmo só na minha casa, mas é Tati Viegas. Tati Viegas. Amanda, como que as pessoas conseguem te encontrar? Boa. @Amanda Tano. Tano com 2 N. Ou a mesma coisa na Monteu. Ó, Visitar a gente. Quem é daqui de Maringá, aproveita que nós temos um escritório incrivelmente lindo e vem conhecer a gente. isso, passa lá para tomar um café. Gente, muito obrigada. Karen, onde as pessoas te encontram? Oxi, gente, na Monteu. As pessoas me encontram no @Karen Haas e na Monteu. Eu passo mais tempo lá do que na minha casa, gente. Se você não quiser me achar, é na minha casa. Aliás, né? A minha exatamente, isso também. Gente, muito obrigada. Ju, muito obrigada. Robson, agradeço. muito obrigada. João, muito obrigada. Honra. Tati, Amanda. Eu que Foi agradeço. sensacional gravar mais esse episódio com vocês. Eu amei. Obrigada, foi mesmo. Eu gostaria de ficar aqui mais um bom tempo conversando. Já vamos sair daqui marcando o próximo, então. Verdade. Muito bom, Ótimo. Obrigado. A gente sempre sai daqui, Karen, e chega na Monteu e a gente fala: qual vai ser o próximo podcast que a gente vai infernizar a Karen pra gravar, entendeu? A gente atende muito marketing digital, então pra gente é muito importante que as pessoas vejam a gente, né? Sim. E aí quando eles veem a gente, é engraçado, do tipo, eu te vi no podcast, eu fico tipo... A gente não sabe nem fingir naturalidade, entendeu? Então, a gente sai daqui pensando em várias ideias e também porque a gente gosta de gerar, a gente gosta mesmo de gerar conteúdo, é legal gerar conhecimento, porque tem poucas pessoas que falam de consórcio de forma simplificada e principalmente voltada para investimento. Então a gente recebe muito elogio. Você recebe muito elogio pela iniciativa do podcast. Então é bem legal. É um programa, não. É uma ideia muito boa. Fugiu a palavra, mas é do tipo, a iniciativa é muito legal. Eu gosto bastante. Eu tenho a ideia e eles têm que fazer. E eles gostam, então tá tudo certo. Isso que é o mais importante. Esse é o mais importante. Vamos dar um tchau pra essa câmera aqui? Vamos. Tchau, gente.